Bom dia, pessoal. Boa tarde para nós aqui na Itália. Já são 2:30 da tarde aqui para nós. Eu vou começar a live hoje pontual e vou esperar que vocês me mandem perguntas. Através das perguntas a gente vai comentando, né, esse pronunciamento do presidente que gerou tanta polêmica, não sem motivo nenhum, né? No vídeo que eu postei hoje cedo pela manhã, eu quis deixar claro que eu não sou política, eu não me envolvo com política, eu não votei no Brasil nas últimas eleições presidenciais e eu não tenho partido. O meu partido é o Brasil, né? Não sou nem de esquerda nem de direita, eu gosto das coisas claras e certas. E a gente não tá aqui para discutir política, né? O momento que o planeta tá vivendo não é um momento de a gente entrar em conflito político, religioso, de nenhuma maneira. E eu vou aguardar vocês me mandarem as perguntas, porque eu acho que o que eu tinha que falar eu deixei o mais claro possível nos 2 vídeos que eu postei hoje de manhã cedo. Muita gente ainda talvez não tenha visto porque não estava acordado, né? Pois é, né, gente? Ontem o presidente, deixando claro que eu não sou política, não sou economista, não sou médica, não sou cientista, eu tô aqui falando como uma pessoa neutra, eu não sou ninguém. Eu sou só apenas um brasileiro que vive na Itália, que foi o país que mais pagou o preço alto até agora pela irresponsabilidade e prudência do ser humano, né? O presidente contradisse tudo aquilo que a Organização Mundial da Saúde vem falando, né, ao longo de toda essa pandemia. E eu não sei ainda qual a repercussão desse discurso aqui na Itália, porque ainda eles não falaram, né? Fala-se muito no Trump. E o Trump tem feito muita bobagem, tem falado muita bobagem. Inclusive, ele declarou que quer acabar com a quarentena dos americanos, que nem começou direito, na Páscoa, que ele acha um dia muito bonito, que é o dia 12 de abril. Então, opa, caiu o telefone aqui, porque eu tô fazendo a live no telefone. Bom, gente, e aí, negão? Meu amigo Fabrício. É isso. Mais uma vez, para falar que eu não sou política, porém, a gente, nesse momento, ninguém tem que brigar por causa de política, a gente tem que ser sensato, né? O que o mundo todo vem fazendo para conter essa pandemia do Covid-19. O único método eficaz é o isolamento. Acredito que a infelicidade da colocação do presidente foi justamente contradizer essa norma da Organização Mundial de Saúde. Assim fazendo, ele coloca em risco todo o país, né? Porque a questão é a seguinte, tu não sabe quem é que tá contaminado, então tu não... A única coisa que tu pode fazer é te isolar mesmo, né? E ele foi muito infeliz nisso. Eu confio ainda muito que o ministro da Saúde é um cara bem sensato, parece ser um cara bem sensato, e eu acho que é ele que vai dar uma luz para nós aí no Brasil, porque aqui na Itália é totalmente o contrário. O presidente está colocando a economia em primeiro lugar, como o Trump tem feito, né? Tá bom, Zanandri. E aí, ele... Fazendo isso, ele tá preocupado com a economia, não com as pessoas, né?
Assim, gente, eu não tô aqui para criar polêmica, né? O fato do presidente ter sido o único não contaminado no meio daquele monte de gente que foi contaminada na delegação que foi para os Estados Unidos é meio suspeito. Mas enfim, acabamos de ficar sabendo que até o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, está com o coronavírus, né? Não é um simples resfriadinho e a gente não pode levar isso na brincadeira. Bom, falando tudo isso, a Organização Mundial da Saúde declarou que o vírus é uma pandemia. O que significa isso? Significa que todos os esforços para controlar a epidemia foram em vão, não funcionaram, então a situação saiu fora de controle e, portanto, hoje temos uma pandemia no mundo, não é no Brasil, na Itália, é o mundo todo. Os únicos países que estão dando os números reais de contagiados pelo vírus, pessoas em tratamento em terapia intensiva, mortos, a idade dos mortos e o número de pessoas curadas, os únicos países que estão fazendo esses dados, expondo esses dados de forma correta, são China, Itália, Espanha, até agora, e o Irã. Os demais países da Europa demoraram um tempo para se despertar, porque, vocês sabem, a Itália está recebendo milhões e milhões de dólares da União Europeia para sair do buraco. O Reino Unido saiu da União Europeia, então eles não têm mais ajuda financeira da Europa, eles vão ter que se virar sozinhos. E para eles vai ser bem complicado, então, tanto que eles estavam relutantes em impor a quarentena. Porém, ontem à noite, o primeiro-ministro Boris Johnson já foi para a televisão falando que está todo mundo em quarentena. Bom, gente, o Trump e o Bolsonaro parecem serem os únicos, né, presidentes que eu vi até agora na mídia que estão dizendo que as pessoas têm que continuar trabalhando. Eu quero pensar que talvez o presidente tenha se expressado mal. O que ele quis dizer é que as pessoas, o país não pode parar e com isso alguns profissionais têm que continuar trabalhando. Sim, aqui na Itália, óbvio, né? Os médicos não pararam, não podem parar. O pessoal que toda aquele ramo de comércio de alimentos e farmácia também não parou. E algumas outras coisas não podem parar. Porém, a maioria dos italianos, como vocês sabem, estão em isolamento, realmente fazendo isolamento. O governo teve que pôr o exército nas ruas. E eu acredito que isso vai chegar num ponto que os casos vão começar a diminuir aqui. Porque agora, realmente, além das multas altíssimas de 3 mil euros, no máximo, da pessoa estar caminhando na rua sem justificativa, vão ter também as penas criminais. Tu vai pegar até 5 anos de cadeia se tu tiveres o coronavírus e for pego circulando na rua, né? A gente sabe que no Brasil tem muita gente que saiu da quarentena, continuam levando e não tem como culpar o povo brasileiro se o próprio governo está perdido. Não existe uma coerência entre a Presidência da República e o Ministério da Saúde, que está fazendo um excelente trabalho. Quanto à colocação do presidente em relação à transmissão dos repórteres brasileiros e tal, não sei se estava atacando o Globo, não sei, não me interessa. Eu até estava comentando outro dia com meu marido o quão eficiente é o jornalismo brasileiro, né? Sim, a Globo é um pouco tendenciosa contra o Bolsonaro, não cabe a mim julgar. Eu observo o trabalho deles como jornalistas e posso comparar com jornalistas de outros países que eu costumo frequentar e sempre assisto jornais de outros países, e eu acho excelente a qualidade do jornalismo brasileiro. Obviamente que eles não deveriam ser tendenciosos, né? Mas assim, o nosso presidente, ele acaba falando muita bobagem, né? E aí ele abre brecha para
essas críticas que ele recebe. Eu acho que ele foi muito infeliz quando ele colocou o fato de que quando tu é um atleta, que na Itália só morrem velhos. Sim, a maioria das pessoas que faleceu aqui na Itália, isso é verdade, gente, o que ele falou. A maioria das pessoas que faleceu aqui eram idosos. Porém, a faixa etária que vem considerada pelo governo italiano de risco é a partir dos 42 anos, tá bom? Então, ontem, inclusive, eu assisti na televisão uma entrevista de duas pessoas, dois homens, um rapaz que eu acho que devia ter no máximo 17 anos, e quando eu liguei a TV já estava rolando a entrevista dele, e um outro de 32 anos, que é um naturopata, super natureba, assim, que super se cuida, falando... eles tinham acabado de sair do coma, eles ficaram 15 dias entubados em coma por causa do coronavírus. Duas pessoas saudáveis, não fumantes, sem nenhuma patologia de asma ou tuberculose ou diabetes, etc. Eles sobreviveram, mas ficaram 2 semanas em coma e eles pediram para chamarem a televisão porque eles queriam dar um depoimento, mesmo estando ainda na UTI, mesmo quase não podendo falar, com muita fadiga a voz deles, para pedir para as pessoas aqui na Itália que se conscientizassem que não eram imortais, que não eram intocáveis, que eles eram pessoas saudáveis e tinham ficado 15 dias em coma. Então, tudo isso, depois do pronunciamento do presidente, eu fiquei chocada. Como eu falei, eu não sou política, eu não sou nem a favor nem contra, porém, é muita responsabilidade tu ir para a televisão e mandar o povo ir para as ruas. Eu entendo a preocupação com a economia, mas a primeira preocupação deveria ser a saúde, né? Porque se a saúde não estiver bem, nada vai funcionar no país, não é? É completamente oposto do governo italiano. Eu sei, gente, que o povo italiano tem mais grana, tem uma qualidade de vida melhor. Eu sei de tudo isso. Eu moro aqui. Eu morei aí e agora eu moro aqui. Aqui o meu trabalho foi muito valorizado. Eu sou uma professora, eles me tratam super bem, porque aqui na Itália, a profissão de um professor, ela equivale a um médico no sentido de status social, porque para eles o professor é tudo. Aqui o professor é respeitado. Ai de um aluno que levanta a voz com o professor, os pais morrem de medo de ser chamados pelos professores para falar da educação dos filhos, então é toda outra cultura, entendeu? O italiano sabe da situação que vai ter que enfrentar depois, pós-coronavírus, porque o povo italiano já viveu 2 guerras mundiais, eles sabem que esse daqui é um cenário de guerra que a gente está vivendo aqui, se não pior, né? Então, eles não estão pensando no material agora. O que acontece com o Brasil, que eu acho que é a preocupação gigante, né, do Bolsonaro. Se a Itália tem tanto recurso e ainda assim está recebendo milhões de euros da União Europeia, quem que vai dar dinheiro para o Brasil? Quem que vai ajudar o Brasil? Entendeu? No Brasil, vão ter milhares de pessoas desempregadas. Vai ter muito pai de família que vai ter que roubar. Então, eu acho que essa é a preocupação do governo. Então, não é o momento da gente dizer, nossa, o presidente foi lá, fez aquela coisa. Ok, ele foi super infeliz, super. Não sou Bolsonaro, não sou nem a favor nem contra. Mas eu tento sempre ver o outro lado da moeda, né? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil um pouco é que o pessoal ele está tão focado nessa briga política entre esquerda e direita, quem é Bolsonaro, quem é PT, quem não sei o quê, que o povo está esquecendo de pensar por si só, com a sua própria cabeça, né? Deixa de lado o que o presidente falou. Vamos pensar, vamos parar, vamos
com calma, raciocinar e ver o que tá rolando no mundo. Bom, o mundo está vivendo uma pandemia. A gente já sabe que vai ter 25 milhões de pessoas desempregadas no mundo, que são as estatísticas, né? A gente sabe também que se não fizer isolamento, não só tu vai pôr em risco a tua vida, como tu vai pôr em risco as pessoas da tua família. Eu tô assim me fechando porque veio uma frente fria aqui e tá caindo neve. Tá tudo branquinho aqui a montanha perto de casa. Isso piora ainda mais a situação do vírus, porque o Bolsonaro falou uma coisa certa. O Brasil não tem o mesmo clima da Itália. Mas também a gente não sabe como o vírus, do coronavírus, né, no caso, vai se comportar no calor. A gente não sabe ainda. Por enquanto estão tendo casos aí no Brasil. Então, né... o estado de gente mais velha do Brasil é o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está em risco, segundo as estatísticas do Bolsonaro. O Rio Grande do Sul vai ser o foco do coronavírus no Brasil. Porém, eu acredito que as pessoas vão parar para pensar, não vão ficar focadas nessa parte de política e vão pensar num bem maior, né? Quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa, dar um jeito de se isolar aí e se cuidar. Se vocês quiserem me mandar perguntas, fiquem à vontade. Eu só quero repetir mais uma vez que qualquer coisa eu tô aqui para responder vocês. A situação aqui na Itália está tendo uma leve melhora no número de contagiados, porém as mortes continuam. Nós ainda estamos em isolamento, sem previsão de sair do isolamento. Deveria ser dia 3 e parece que não será. E aqui a única solução para nós, para o governo italiano, é o isolamento. O povo brasileiro que puder continuar fazendo todas aquelas coisas que eu falei, que continue fazendo. A coisa que está dando certo aqui, a coisa que está dando certo, que deu certo na China. Então não tem por que não fazer. Tá bom, gente? Eu espero poder ter ajudado. Eu espero que vocês sigam as orientações. Não façam bobagem. Escutem o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Não vamos entrar em conflito político, não vamos perder amigo por causa de política, né? A gente tem que estar acima de tudo isso. Tá bom, gente? Vocês fiquem com Deus. Deixa eu responder umas perguntas aqui. Bom, a Mariana perguntou: se uma vez se contaminar e se curar, corre o risco de contaminar de novo? É assim, Mariana. Eles não têm essas informações, tá? É um vírus que é uma mutação de 2 vírus já existentes, porém eles não sabem se quem já teve o coronavírus pode readquirir o vírus, né? Ser contaminado de novo. Eles não têm resposta para isso. Eles estão tentando responder por que aqui na Itália as 500 crianças infectadas não precisaram ser entubadas, por que reagiram tão bem. Eles acham que é porque as crianças são na idade da infância que as crianças recebem o maior número de vacinas e talvez seja isso que tenha ajudado as crianças aqui na Itália, mas essa resposta eles ainda não têm. Ou seja, se tu pega o coronavírus, depois se tu pode pegar de novo, eles não sabem. Cláudia Chanhoff, muito obrigada, Cláudia. Eu agradeço todos vocês que entendem as minhas boas intenções de ajudar todo mundo. A tia Vera Gislene está perguntando como fazem a higienização dos alimentos quando vêm da rua. Ótima pergunta. Bom, eu vi no Fantástico as pessoas limpando com álcool em spray as sacolas do supermercado. É ótimo fazer isso, né? Aqui na Itália a gente não usa sacola de plástico, cada um leva a sua para o mercado e mesmo assim a gente limpa quando chega em casa. Eu, por hábito, sempre coloco as frutas numa bacia com água e vinagre para dar uma
limpadinha melhor nos agrotóxicos e tal. Eu continuo fazendo isso com frutas e verduras, legumes normal. E depois a gente coloca tudo na geladeira, né? Exceto fruta, que a gente limpa sempre. E antes de comer, limpa-se de novo, lava-se de novo. Os demais itens de compras, eu, por enquanto, não limpei nada, assim, sabe? De limpar a embalagem por fora, não. A gente limpa a sacola mesmo e a gente se preocupa mais com os alimentos ingeridos. Não aqueles que vêm fechado em embalagem, né? Porque já tá dentro da embalagem, a gente parte do pressuposto que vai estar dentro protegido. A tia Irene Cairuga, um beijo. Se eu não conseguir ver todo mundo que tá aí, eu peço desculpa porque eu sou meia birolha, né? A Claudinha é minha colega, a Jaque, obrigada, tia Vera. Michele, oi, cheguei agora na live, não sei sobre o assunto. Bom, Michele, o assunto tá bombando, né? Pronunciamento do presidente da República. Bom dia, Tati. Kátia Cabral. Acho fundamental esse momento de colocações. Muito obrigada. O presidente que não tem noção nenhuma da gravidade dessa... Assim, eu não sei se ele não tem noção, né? Como eu falei antes, eu não tenho como hábito agredir as pessoas. Essa vibe de violência, de usar palavra pesada, eu já cortei da minha vida faz um tempo já, né? E eu acho assim que a gente tem que manter calma, tem que pedir a Deus que dê uma luz, né, pra pessoa, e a gente tem que fazer a nossa parte. É o que eu falei, gente, a gente tem que pensar no que a gente vai falar antes de falar, né? E vamos evitar esse tipo de agressividade, porque não te beneficia em nada, assim, sabe? Eu sei que o pessoal tá revoltado com o presidente, porque ele fala algumas bobagens e tal. Mas assim, a gente tem que agradecer que tem um ótimo ministro. Vamos ver até quando vai ficar ali, né? Porque o cara é muito bom mesmo. Rosilene, imagina, não faço nada mais que minha obrigação. Eu tô aqui no olho do furacão. E se eu puder ajudar uma pessoa a não se contaminar, já valeu a pena, né? Eu acho assim, Aida, se tu tá passando álcool nas embalagens, mal não tem, né? Mal não tem. Eu nunca passei. E, na verdade, é porque a gente não usa sacola de plástico, né? A gente usa uma bolsa que a gente fecha e vai. E a gente tá indo no mercado com luva, né? Todo mundo que vai no mercado com luva, tu toca as coisas com a luva. Então, por si só, já higieniza. Eu sei que aí no Brasil o pessoal não tá usando luva, não tá usando máscara. Eles falam que máscara não é comprovado que tu não vai te contaminar. Sim, também falam a mesma coisa aqui na Itália. Só que o ministro pediu para todo mundo usar, porque eles chegaram num ponto que eles nem sabem mais quem é que tá contaminado, quem é que tá contaminando. Então, a gente tá nesse ponto aqui, né? A Cristiane tá falando, aqui passamos álcool nas embalagens que vêm da rua, mas estamos em casa sim. É melhor solução, amiga, ficar em casa, não sai pra rua não. Esse negócio aí tá complicado. Assim, minha prima, fiquem com Deus, vocês também fiquem com Deus, tem que se cuidar, né, pessoal? Gente, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. A Dani, vamos ver. A Dani lá do salão, minha amiga. Beijo. Aqui estão falando que mais importante que o álcool é a clorofina, ou cloro. Aqui nunca falaram de clorofina. A gente usa muito aqui para limpar casa, limpar roupa. Que devemos manter um pano úmido com cloro na entrada da porta. Eu acho que é uma boa ideia, para não entrar poeira, para não entrar nada na porta, um paninho úmido para limpar até o pé, né? Não tem, eu acho que mal não faz, sabe? Não é um hábito deles aqui, mas o brasileiro adora uma clorofina, né? Eu ataco nas paredes direto, intoxico, saio vomitando quase. Mas pra mim, cheiro de limpeza é clorofina. Oi, Lenira, obrigada pra ti. Vanderlei Oliveira, volta a falar sobre o uso do álcool aqui no Brasil, esquecem de água e sabão. Todo brasileiro gosta de um alquinho, minha mãe adora aqueles alquinhos perfumados pra passar na toalhinha de plástico. Melhor solução, Vanderlei, é água e sabão. Aqui na Itália, como eu tinha falado na outra live, todo mundo tem um alquinho gel na bolsa porque o italiano lava muito a mão. Então, se eles não chegam na torneira, eles têm que limpar a mão.
E eles ensinam isso para as crianças na escola. Inclusive, vem na lista de material das crianças, esse negócio do álcool gel. Só que a gente lava a mão. Aqui em casa, eu nem tenho álcool gel mais, porque já acabou. Eu dei de presente para muita gente. E eu deixei alguns no Brasil também. E eu uso água e sabão. E o pessoal gosta do álcool gel, tem razão. Luciana, Bolsonaro, que tudo volte ao normal. Eu não entendi a situação ou Bolsonaro voltar ao normal? Porque o Bolsonaro tá preocupado, tadinho, com a economia do Brasil. Já entendi isso. Mas assim, a economia do mundo vai sofrer. Não adianta mandar as pessoas irem pra rua, porque daí só vai piorar, né, a situação. Vou ver o que a Claudinha tá falando. Obrigada pelo carinho de sempre. Ai, Claudinha, não sei se eu tô fazendo a diferença, meu amor. É tanta gente atacando, né, que a gente não quero me aparecer absolutamente, as pessoas me ligando, desculpa. Eu detesto fazer live, eu sumi de charqueadas, já porque... E aí, só que eu me senti na obrigação mesmo de falar, porque eu via o pessoal muito na boa, assim. E como eu disse, eu acho que nesse momento a gente tem que dar todo mundo das mãos, a gente não tem que pensar em soberba, em vaidade, em partido, em política, em religião, não existe. A gente tá a Milene Tyson hoje me falou um negócio e é verdade. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Não tem nada que nos divida. Somos todos habitantes do mesmo planeta. E eu acho isso muito importante, né? Isso é uma lição que Deus quer nos deixar para a gente aprender. E o brasileiro continua atacando pau nos políticos, brigando com um amigo por causa de política. Isso daí é uma coisa que me entristece, profundamente. Vamos ver se quem mais tem perguntas aí sobre a situação, sobre o Bolsonaro, sobre o que vocês quiserem perguntar. Laura, obrigada pela conversa e sensatez. Muito obrigada, Laura. A gente tenta, né? Com 6 filhos, ser sensato não é muito fácil, mas vamos lá. Eu sei, Luciana, que o Bolsonaro quer que as crianças voltem à escola. É o seguinte, aqui na Itália o governo fechou primeiro as escolas porque o italiano tem a cultura de deixar os filhos com os avós quando voltam da escola, ou seja, na escola que eu trabalho, os avós que vão buscar as crianças, porque depois eles ficam com os netos durante o dia, até a noitinha quando os pais chegam para buscar. Como se sabe que as crianças, eu já vou responder as outras perguntas, que as crianças aqui, felizmente, eles se contaminam com o vírus, porém eles não sofrem o forte impacto deste, o problema é que eles são portadores, né? E aí eles contaminam os avós. A maioria foi contaminado assim mesmo, né? Só que aí fecharam as escolas para proteger os velhinhos. Aí no Brasil a cultura é meio misturada. Alguns avós ficam com as crianças, outros não. Então eu acho que vai dar um problema esse negócio se abrirem as escolas, viu? Não se preocupem muito com as crianças, porque as crianças, elas são vacinadas e, graças a Deus, a Itália, que está sendo um exemplo, né, na área da medicina, com tudo isso, eles mostraram as estatísticas. As crianças de 0 a 9 anos são 213 contaminados e de 10 a 19 são 275, mais ou menos, e nenhum deles foi entubado, eles ficaram em isolamento, ok. Só que eles transmitiram, né? Transmitiram para toda a família. E aí, esse que é o problema. Então, eles fecharam a escola para preservar aqueles que não tinham sido ainda contagiados. E assim fazendo, eles evitam que essas crianças consigam portar para muita gente. Porque não são todas as pessoas que têm os sintomas do coronavírus. Então, tem gente que não tem nenhuma coriza no nariz e tá com coronavírus. Olha, participação especial da minha gatinha aqui, Ária. Então, esse é o problema. Como as crianças têm essa resistência, segundo os médicos italianos, por causa das vacinas, eles acham que esse é o problema, né? Agora, no Brasil, se abrir as escolas, meu bem, não sei o que vai acontecer. Ana Lia, bom dia. O presidente está falando sobre isolamento vertical, isolar grupos de risco, mas acho isso quase impossível.
Não, Ana, não teve esse tipo de isolamento. Na verdade, ele começou assim o isolamento, né? Com as escolas. Área, depois tu fala, a área quer falar. Começou com as escolas, aí eles isolaram, pediram para os velhinhos se isolarem. E aí chegou-se à conclusão que tinha que se isolar todo mundo. Começou assim, mas se viu que isso não dava certo, isolar pequenos grupos. Tem que isolar todo mundo. Porque o que acontece? Tu não pode isolar os velhinhos e aí alguém que vai dar lá comida para os velhinhos, mesmo que deixe na porta, e algum velhinho não seja cuidadoso o suficiente para poder higienizar aquela sacola, ele vai se contaminar. Então, saúde! Não adianta nada, entendeu? O isolamento começou vertical aqui e depois eles viram que não dava certo. Vamos ver o que a Kelly fala. Eu uso direto a clorofina na higienização da casa. Vamos partir do princípio que os hospitais e clínicas usem a clorofina para limpar todos os ambientes. É comprovado que é o único que mata bactérias e vírus. Que bom, né? Que bom que a gente tem. Eu não sei se vocês têm aí, aqui também tem aqueles produtos que são antibacterianos, virais, que tu pode botar na água. Eu tô usando aqueles, eu não tô usando mais clorofina porque acabou aqui no mercado, então eu nem fui mais no mercado, né? Então, vamos ver o que a Andréia Teixeira tá falando. Está na hora de uns ajudarem os outros, sem dúvida. Ajudar, e sim, o momento é de auxílio mútuo, sem dúvida. Muito obrigada. Bom dia. Minha filha entrou. Bom dia, filhota linda, maravilhosa do meu coração. Tá se cuidando, minha filha, porque ela é asmática, né? E ela tá fazendo home office. Ela é advogada, ela trabalha numa empresa de advogados em Porto Alegre. E ela tá trabalhando em casa, graças a Deus. Porém, meu genro é policial e aí a gente fica um pouco preocupada. Minha mãe, querida, maravilhosa, entrou, né? A área quer participar da live. Não dá, meu amor. Vamos ver outra pergunta daqui da Michele. Quanto tempo você acha que ficaremos em casa? Michele. E que essa epidemia vai se acalmar. Queria saber também se no auge da epidemia vai morrer muita gente. Bom, Michele, são 3 perguntas assim difíceis de responder, né? A China ficou 2 meses em isolamento, quando começou a obter os números positivos. A Itália está 1 mês em isolamento e a gente já está falando de números positivos, embora as mortes continuem aumentando e dizem que vão aumentar mais ainda. Nós aqui na Itália a previsão é de chegar a 10 mil mortes. E a gente está 1 mês de isolamento, provavelmente vai ficar mais 1 mês como na China. Então, se tu pegar e se basear por outros países que estão na frente da epidemia, tu pode tirar mais ou menos uma conclusão. Essa conclusão é variável. Esse número é variável porque depende da situação do país. Se o país é um país de terceiro mundo, com pobreza, falta de saneamento, etc, a tendência é piorar. Os Estados Unidos não é um país de terceiro mundo e lá tá ficando pior, ou seja, o gráfico dele está subindo em linha reta, enquanto aqui na Itália subiu, né, na diagonal. No auge da epidemia vai morrer muita gente, óbvio. Se já tá morrendo agora, imagina no auge da epidemia, né? E a epidemia vai se acalmar, sim. Essa é a boa notícia. Vai se acalmar, mas não de graça. Ela vai se acalmar se a gente fizer a nossa parte. Se a gente fizer o isolamento, se a gente evitar ficar... Quem tem que trabalhar e não puder fazer o isolamento, tomar as precauções adequadas, manter a distância, usar luva, máscara, se higienizar. Vai passar porque tudo passa. Tudo passa. Mas só vai passar quando a gente tiver aprendido a lidar com isso. Marcelo Teixeira. Eu vi esse guri bem pequenininho pra te ver como eu tô ficando velho. Tati, aqui não temos mais álcool em gel. Eu tava falando isso, Marcelo. O brasileiro se preocupa muito com álcool em gel. Gente, vamos lavar a mão com água e sabão, né? Vamos lavar a mão, pessoal. O que custa lavar a mão?
A gente teve dificuldade também com álcool em gel, mas tá todo mundo usando luva há muito tempo. Sai na rua, usa luva. Chega em casa, tem água e sabão. Lava a mão, né? A gente não tem que ficar obcecado com álcool em gel. A minha mãe querida tá me vendo. Um beijo, mãe, te amo. Tenho muito orgulho da minha mãe, uma pessoa... Bom, não preciso nem dizer, né? Senão eu vou chorar, porque eu tô morrendo de saudade dela, das gurias, das minhas filhas, porque eu tenho 2 filhas no Brasil e 4 filhos aqui na Itália. São 6 os filhos que eu tenho. E é complicado a gente ter que se preocupar com as pessoas que estão longe, né? Tem muito brasileiro que tem filho aqui na Europa com o coração na mão também. Não é fácil, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orientar e entregar para Deus, com calma e serenidade. Porque se eu for ficar desesperada, eu não vou ter força nem para cuidar dos que estão aqui, né? Nessas horas a gente tem que botar o próximo em primeiro lugar. Um beijo para minha amiga Lizzie, que eu amo de coração. Como que a gente aprontava na nossa adolescência, né? Deixa pra lá esse assunto aí. Minha amiga Andréa Sena, beijo. Outra que apronta até hoje comigo. Gente, eu espero ter esclarecido vocês. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Podem me mandar mensagem quando quiser. Eu tô respondendo na medida do possível. São muitas dúvidas, muita gente que eu não lembro, muito aluno. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar todo mundo na medida do possível. Eu repito, eu não sou política, eu não sou médica, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa com um coração grande, que está no olho do furacão e com muita boa vontade, tentando ajudar todo mundo. Vamos lá, mais umas perguntinhas aqui. Marco Antônio, por que aumentaram as mortes e realmente... Então, eu falei antes ali, Marco, que as mortes foram aumentando devido ao ciclo do vírus, né? A contaminação, o contágio aconteceu... Eles têm um período de incubação de 15 dias, cerca de 15 dias. Ele aconteceu lá atrás. Essa pessoa que não sabia que estava com o vírus contaminou várias outras pessoas. E aí ela foi se tratar. Ou se isolou, se não tem sintomas fortes, tem que se isolar, só vai pro hospital. Aqui o governo tá há muito tempo batendo nessa tecla que tu só vai pro hospital quando tu não tiver dificuldade realmente de respirar e tu vai pro hospital. Aí, nesse meio tempo, aquelas pessoas que ele contaminou, o número, elas foram contaminando outras e outras e outras. Então, os dados iniciais, a tendência é só aumentar. Depois do isolamento, a gente tem que esperar 1 mês e meio, 2, para começar a obter a inversão desses dados. Porque uma vez que tu tira as pessoas de circulação, o vírus que se alimenta de homens não terá mais aonde se alimentar e aí ele vai morrer. Então, a gente precisa tirar as pessoas das ruas para ele poder morrer. Então, como demorou aqui na Itália das pessoas aceitarem isso e o governo teve que botar o exército nas ruas, a gente ainda está demorando para obter esses números positivos. Mas a gente tem esperança que, como agora está todo mundo realmente fazendo, que a gente vai obter esse resultado muito em breve. Aline Palma, minha amiguinha, vizinha da vida toda. O preço de custo de uma caixa de luvas subiu. Eu preciso usar luvas nos procedimentos e não tem como comprar. Olha, eu sei. Eu sei porque essa exploração também acontece aqui, não é só o brasileiro que é malandro. Aliás, a malandragem foi inventada aqui na Itália, né? Com os romanos. Infelizmente, o povo brasileiro não tem como comprar mais luva, não tem como comprar álcool gel, não tem como comprar nada. Por isso a importância do isolamento, né? Eu sei, Aline, que tu é veterinária e tu tem que fazer os procedimentos, cuidar dos bichinhos que são os nossos melhores amigos e que nos dão um maior consolo nesses momentos assim de crise. Eu não sei o que te dizer, eu sinto muito que estejam explorando, aqui também aconteceu isso e vamos torcer para que as pessoas comecem a se ajudar, a doar materiais uns para os outros, de repente tu pode pedir, sempre aparece, o brasileiro tem um coração enorme, quem pede sempre recebe. A minha filha, eu tenho asma, sério, não sabia. Estou em isolamento, trabalhando em casa, mas o Juju está trabalhando, atendendo denúncias, pessoas que estão com Covid e não fazem isolamento. Eu sei, filha, eu acabei de falar isso, que o meu genro
tá trabalhando e ela tá dizendo aqui que se todo mundo cooperasse seria mais fácil. Pois é, né? Mas o Brasil estatisticamente, como os Estados Unidos, tem muita gente. E infelizmente o povo brasileiro foi privado durante muitos anos da educação, né? Então, a tendência das pessoas é serem cada vez mais alienadas, né? Isso é muito triste. Mas eu tenho muita fé que as coisas vão mudar. Vamos torcer. Quem que tá falando aqui? A Irani. Que eu sou calma e serena. Tem que ser? Tem que ser. Não adianta a gente perder a calma nesses momentos. A gente tem que manter a calma, a serenidade, porque descompensados não resolvem nada, né? Muito pelo contrário, as pessoas descompensadas vão pra televisão falar bobagem. A Flávia tá perguntando, pode pegar mais de uma vez o coronavírus? Já me perguntaram isso agora nessa mesma live. Eles não têm dados sobre isso, tá? Flávia, eles não sabem se uma pessoa, porque é novo esse vírus, ele é uma mutação de um outro vírus, então eles não sabem se ainda responder se as pessoas que pegaram uma vez adquirem imunidade ou não. Isso é uma resposta que eles não têm ainda para nos dar. Bom, gente, eu vou encerrar a live por aqui. Quem quiser me mandar mais alguma pergunta, né? Eu agradeço o carinho de todo mundo. Eu peço a Deus que o povo brasileiro seja... Ai, Aline, é o Palma que tava falando comigo? Ai, eu não sabia, eu chamei ele a vida toda de Palma, não sabia que o nome dele era Irani. Desculpa. Olha só, a Magda tava pedindo, me orienta, por favor, em fazer máscara em casa. Gente, eu não posso dar essa orientação. Como eu falei, eu não sou médica, eu não sou cientista, eu não faço ideia. Eu vi aqui na Itália que algumas pessoas... Eu posso só dizer o que as pessoas estão fazendo, né? Eu vi alguns tutoriais de pessoa fazendo máscara, depois eu vi os médicos condenando que máscara caseira não funciona, não tem a mesma eficácia antiviral e bacteriana, etc, etc. Porém, os italianos estavam usando lenço no rosto quando saíam na rua. Não sei se é tão eficaz como a máscara, né? Mas eu não posso explicar se a pessoa fazer máscara em casa, como se faz, porque eu realmente não sou de acordo com isso, né? A minha filha tem 11 anos, a Rosemary tá perguntando. Tem asma severa, eu trabalho na saúde, mas eu sigo as orientações. Acho que será difícil ela ficar doente, já que está em casa. É o que eu falei, né? Eles, estatisticamente, aqui na Itália, as crianças, nessa faixa, então, de 9, 10, 11 anos, eles estão pegando, todos que pegaram o coronavírus, eles pegaram de uma forma leve, inclusive asmáticos, né? Se tu tomar as precauções com ela em casa, mantendo a distância, deixando ela ficar mais isolada no quarto e te higienizando sempre e não ficar falando em cima dela, beijando, etc., eu acho que tu pode ficar tranquila que não vai acontecer nada. O Edson e a Paty estão me perguntando se na Itália morreu os jovens. Bom, o que é jovem pra ti? Eu tenho 46 anos quase e me acho super jovem. Aqui na Itália, sim, morreram pessoas. Morreu, inclusive, um médico anteontem, 32 anos. 32 anos pra mim é criança. É muito jovem. E morreram jovens, sim. Infelizmente, não abaixo de 19 anos, mas morreram jovens. Aí, outra pergunta, deixa eu ver aqui. Eu queria só falar sobre o Bolsonaro ontem, o presidente da República. Gente, eu não sou política e eu interpretei que ele estava preocupado com a economia. Por isso que ele falou daquele jeito dele lá, todo torto. A economia do Brasil vai dar um baque, a economia do mundo vai dar um baque. O povo brasileiro, que era miserável, vai ficar ainda mais miserável. E quem era pobre vai passar muito trabalho. E eu acho que essa é a preocupação, né, desse presidente, porque ele tem mais 3 anos no poder
muito provavelmente ele não vai se reeleger, porque as coisas que ele faz e fala são bem complicadas. E eu não sou política, não sou do PT, tá? Não sou do Bolsonaro, não sou de nada. Eu só peço que vocês se unam como nação para combater um mal maior, ao invés de ficarem brigando aí, amigo com amigo, por causa de política, tá, gente? Vamos ser inteligentes, vamos ser racionais, vamos nos cuidar, né? Olha aí, a Ângela tá avisando que estão sem luz em São Jerônimo. Muita coisa vai faltar, muito pai de família vai virar ladrão para dar de comer pros filhos. Mas é nessa hora que a gente vai ter que mostrar o nosso melhor lado. E eu tenho certeza que o povo brasileiro vai sair dessa vitorioso. Tá bom, gente? Vamos aguardar e ver o que o ministro da Saúde vai falar, porque ele é a pessoa mais sensata em tudo isso. A Luana tá falando, me tira a dúvida, aí na Itália pessoas que já pegaram lá no início, se curaram, pode pegar novamente. Bom, já respondi a terceira vez que eu respondo isso. Eles não é verdade que quem pega pode pegar, eles não sabem, na verdade, né? Eles não sabem se a pessoa adquire uma imunidade depois que pega o coronavírus ou se pega de novo, eles não sabem disso, eles não sabem responder. Não existe nenhum dado oficial em relação a isso. Se tu leu em algum lugar que isso não é oficial, tá? Porque hoje de manhã eles ainda falaram isso de novo na televisão. Tá bom, gente? Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a participação de todo mundo. A gente agradece, né, Ari? E vamos pensar menos em política, menos em religião. Vamos tentar focar na oração, que é muito importante. Pedir a Deus que nos dê serenidade, que nos ilumine. Não como brasileiros, mas como habitantes desse planeta tão lindo que a gente vem destruindo há tantos milênios, né? A gente tá junto no mesmo barco, o mar tá revolto, mas a gente tem que dar a mão um pro outro e se ajudar, não se auto-boicotar, não ficar com palavras agressivas, não se revoltar com políticos e etc. Vamos tirar de dentro da gente o que há de melhor, né? Fiquem com Deus, continuem se cuidando. E vamos ver no que vai dar, né? Porque nesse momento a gente só pode se limitar ao nosso quadradinho, fazer a nossa parte e desejar que as coisas passem logo e melhorem logo. A minha irmã acabou de entrar bem na hora que eu tô acabando a live, ela entrou. Ai, cabeção, beijo. Já estamos acabando, né, Área? E é isso, gente. Vocês se quiserem me mandar mais perguntas, eu tô à disposição. Um abraço forte pro Fernando Floresbal aí, meu amigão. E agora que a Sabrina entrou, ela e a Thaís Faísca atrasada. Já tô acabando a live, gurias. Já faz meia hora, acho que eu tô aqui falando. E, enfim, gente, fiquem com Deus. Se cuidem muito. Mãe, te cuida, te amo. Pelo amor de Deus, hein? Só tô falando aqui que tu é a mulher mais inteligente que eu conheço, não vai pegar coronavírus aí. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Josi, Rosane, todo mundo. Um beijo. Fiquem com Deus.